história, os estudos bibliográficos com algumas reflexões e a pesquisa de campo. A biblioteca escolar, minha história. E aí eu preciso voltar lá atrás, quando eu era bem pequena, né? Como a maioria das crianças, eu gostava de livros, gostava de ver as ilustrações, tentar ler a história, né? Inventar histórias de acordo com as ilustrações. Mas os livros eram muito caros e eu não tinha acesso a bibliotecas, né? Onde eu estudava, a biblioteca era muito ruim, assim, não tinha livros bons, era bem desorganizada, livros eram caros. E aí, com o tempo, eu perdi totalmente o interesse pela leitura. Não gostava mesmo de ler. Se eu lia alguma coisa, era por obrigação, para fazer alguma tarefa escolar, e mesmo assim eu lia a sinopse, lia algumas páginas. Na época eu não tinha internet como hoje, né? Mas se tivesse, com certeza eu buscaria o resumo. E assim eu ia levando. Então, além de não leitora, eu também não levava a sério os estudos. Até que a minha família teve que se mudar de bairro. A gente conseguiu um apartamento no conjunto habitacional, né? Trouxe muita dignidade para minha família. E com isso eu fui transferida para uma escola municipal da cidade de Belo Horizonte. E aí, quando eu fui para essa escola, eu fiquei encantada pela biblioteca. Nossa, a biblioteca ela era maravilhosa, bem equipada, enfeitada, com acervo diversificado. Os livros eles eram adequados à minha faixa etária. E além disso, tinha a Kelly, que era auxiliar de biblioteca e ela fazia trabalhos de mediação de leitura. Hoje eu sei esse termo, né? Sei que ela fazia ações de mediação de leitura. Ela propunha atividades, ela escutava as interpretações que eu tinha dos livros, ela dava sugestões, ela tentava comprar os livros que a gente pedia, ela passava o DVD do contador de história Roberto Carlos, que eu gosto muito de ouvir histórias até hoje. Enfim, ela fez muita diferença na minha vida. A Kelly é essa que está com a blusa rajadinha, à nossa direita, com a mão cruzada. A do Carmo, que é a que está com a blusa preta, eu tinha pouco contato, porque ela era auxiliar da tarde. Eu só encontrava assim no finalzinho da aula, ou quando eu ia à biblioteca para fazer pesquisa, e eu via que ela também fazia umas ações de mediação de leitura bem legais com as crianças menores. E aí, um dia eu falei com a Kelly que eu queria ser como ela, trabalhar em biblioteca, porque eu achava bem legal. Porque, assim, além de leitora, eu sempre estava com um livro, né? Mudei da água para o vinho e aquilo me trouxe muita criticidade. Eu me tornei uma boa estudante, eu levava os estudos a sério, eu formava, assim, grupos de estudos, enfim, eu mudei da água para o vinho e eu atribuo isso muito à leitura. E eu só tive acesso a livros, a leitura, graças à biblioteca dessa escola, porque eu não tinha como comprar livros ou ir em outras bibliotecas. E aí eu falei com ela, nossa, Kelly, eu quero ser como você, trabalhar em biblioteca, ficar no meio dos livros, ajudar outras crianças a lerem, outros adolescentes. E ela falou, olha, então você tem que fazer biblioteconomia. E hoje eu sou graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, no anseio de refletir sobre a formação leitora de jovens, adultos e crianças, e fazer parte aí desse momento de avanço da biblioteca escolar, né? Que a biblioteca escolar teve aí que se reinventar em virtude da pandemia da Covid-19. Eu almejei um mestrado em Educação e Formação Humana na Universidade do Estado de Minas Gerais. Essa foto aqui é de 2004. Pena que a gente não tirou na parte que focava no acervo, né? Foi numa parte assim do escritório. A foto é bem antiga, sofreu até um acidente, mas eu guardo com muito carinho, porque realmente fez a diferença na minha vida. E aí, pensando sempre no contexto da pandemia da Covid-19, com o distanciamento social compulsório, as bibliotecas precisaram se reinventar e aprimorar, ou em alguns casos, a criar seus canais virtuais para estender os seus ofícios e atividades na prestação de serviços.
Então, sendo assim, delimitou-se o seguinte objetivo geral: investigar as estratégias e ações de mediação de leitura adotadas para a formação do leitor, empreendidas na biblioteca escolar no Brasil no período da pandemia da Covid-19. Os objetivos específicos: identificar quais são as ações de mediação realizadas nas bibliotecas escolares, detectar quais meios, mídias e redes sociais foram mais utilizadas, verificar como são utilizados tais meios digitais e elencar quais regiões do Brasil desenvolveram mais ações de mediação de leitura. Itinerário metodológico, né? O aporte teórico. Eu dou destaque para os autores aqui da bolinha rosa, mas além disso, eu fiz uma triagem em trabalhos científicos nos anais da Amped, na base de dados da Brapse, no catálogo do portal de periódicos da CAPES e na biblioteca digital do IBICT. Contribuições teóricas. Então, ao debruçar na leitura dos trabalhos científicos, construiu-se 5 eixos temáticos: caminhos da leitura, mediação de leitura, uma prática que extrapola o espaço físico, tecnologias digitais, como elas se relacionam com a leitura e a biblioteca como local para a formação do leitor, a biblioteca e a Covid-19. O que se sabe até agora? E pensando na relevância da pesquisa, durante o processo da investigação, encontrou-se somente um estudo, que é da Kurt e Wellichan, 2021, que relaciona a biblioteca escolar, a pandemia da Covid-19 e as mídias digitais. Os outros trabalhos falam da importância da leitura, da formação do leitor, e alguns até relacionam biblioteca e a pandemia, mas são outros tipos de biblioteca, biblioteca universitária ou biblioteca pública. Então, isso coloca em evidência uma lacuna que convoca pesquisadores a investigarem e relatarem experiências que transcorreram na biblioteca escolar no período histórico odierno. Itinerário metodológico, né? Pensando na coleta de dados. Aplicou-se um questionário a nível nacional, né, em todo o Brasil, através do Google Forms, e aí eu consegui 77 respondentes. Após isso, houve uma entrevista semi-estruturada com 4 participantes, né? Os entrevistados foram pessoas que responderam ao questionário. Mas um pouquinho à frente eu falo um pouco mais sobre os entrevistados. Desdobramentos da pesquisa, o formulário. O formulário, ele possibilitou que eu respondesse alguns dos objetivos específicos. Então, a região sudeste do Brasil é a região em que ocorreu mais ações de mediação de leitura na biblioteca escolar, obtendo 16,% das respostas, seguido pela região nordeste, com 13,2%. A região sul obteve 9,24% das respostas. Em seguida, vem a região norte, com 2,64%. E, por último, a região centro-oeste do Brasil, com 1,98%. Os meios para a concretização das ações de mediação mais citados no formulário foram WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube e e-mail. Outros meios também foram citados, mas esses daqui, assim, foram disparadamente que os participantes mais relataram. E eu fiquei alegre com a gama de possibilidades, né, de mediação de leitura que foram realizadas durante a pandemia. Então, os participantes relataram que fizeram clubes de leitura, uso de bibliotecas virtuais, plataforma de livros digitais, leitura e concurso de poesias de forma remota, momentos de contação de história, também de forma remota, postagem de vídeos, dicas de leitura e postagem de cartazes informativos em grupos de WhatsApp, lista de divulgação de obras, explicação sobre variados gêneros literários,
drive-thru com empréstimos de livros, caixas literárias viajantes, hora do conto, encontro com autores e contadores de histórias, também de forma remota, empréstimo agendado, utilização de e-books, divulgação de sites de fanfic ou mangás e promoção de lives. Pensando na entrevista semi-estruturada, com o objetivo de aprofundar nos saberes construídos em torno das práticas de mediação de leitura, entrevistou-se 4 profissionais que responderam ao formulário, né, como eu já tinha dito anteriormente. 2 profissionais tiveram sucesso nas ações de mediação de leitura e 2 profissionais não obtiveram resultados satisfatórios. Entrevista semi-estruturada, conhecendo os sujeitos da pesquisa. A entrevistada número 1, ela é de Goiás, região centro-oeste do Brasil, e ela obteve êxito na mediação de leitura. Ela criou um clube de leitura e os encontros eles eram realizados pelo WhatsApp. Mas, assim, antes dos encontros, ela divulgou por e-mail, ela contou com a ajuda da professora de português para atrair os alunos, ela gravou um vídeo no YouTube para poder explicar melhor como seria o clube de leitura, né? Mas os encontros mesmos foram realizados pelo WhatsApp. E aí eles contavam com a participação de alunos, funcionários da instituição e de pessoas de fora. O seu objetivo era estimular a leitura, desenvolver o senso crítico, a troca de ideias e opiniões, o enriquecimento cultural, a melhoria da escrita e a ampliação do vocabulário. O entrevistado número 2 é do estado da Bahia, região nordeste do Brasil, e ele também declarou ter sucesso na mediação de leitura. O bibliotecário promoveu um clube do livro via Google Meet e, posteriormente, ele postava a gravação do encontro no YouTube para alcançar mais pessoas. Os encontros contavam com a participação de palestrantes que normalmente eram professores, porque ele escolhia os livros por temáticas. Então, durante a entrevista, ele até citou um exemplo, um professor de filosofia. E ele também tinha participantes de várias localidades. E, além disso, ele proporcionou aos usuários mini-cursos e palestras. Então, assim, uma similaridade entre os 2 entrevistados, né, que é além do Clube do Livro, é que eles tiveram participantes fora da instituição de ensino. E então, isso assim, esses apontamentos provam, né, que incentivar a leitura pode extrapolar os muros da escola. E as mídias digitais, as tecnologias favoreceram esse processo. Os 2 entrevistados partilharam materiais produzidos durante as ações de mediação de leitura no modo remoto. E aqui eu citei alguns exemplos. Essa figura aqui foi partilhada pela entrevistada número 1, que tem alguns comentários dos leitores após a leitura do livro Frankenstein. Isso aqui foi disponibilizado pelo entrevistado número 2, que tem um print de uma ação realizada no YouTube e um convite para o Clube do Livro. E aí eu tampei algumas coisas aqui, coloquei um emoji para poder preservar a identidade dos entrevistados. Ainda prosseguindo com os sujeitos da pesquisa, a entrevistada número 3 disse não ter tido sucesso nas ações de mediação de leitura. A entrevistada número 3 ela é do estado de São Paulo, capital. Ela disse que ela enviava vídeos do YouTube, que ela queria fazer algumas ações bem simples, né? Então, ela pegava algum vídeo relacionado a alguma temática a livros e enviava para os alunos, mas essas ações duraram apenas 3 meses. E aí eu perguntei a ela se ela não quis persistir, mas ela disse que ela já estava muito desgastada por todos os efeitos causados pela pandemia, que afetou o seu ânimo e a saúde mental. A entrevistada número 4, que é do estado de Roraima, né, no norte do país, declarou também não ter êxito em mediar a leitura durante a pandemia, pois a biblioteca ficou fechada, então ela não tinha acesso a livro nenhum,
e ela lia apenas historinhas, contos de fadas, assim como Branca de Neve, Cinderela, para os alunos durante as aulas de português no Google Sala de Aula. No entanto, ela disse que os alunos se dispersavam muito rápido, não houve engajamento. Ela falou que começou com 4 turmas e terminou com uma só, e também acabou muito rápido. Ela partilhou comigo durante a entrevista alguns aspectos pessoais da sua vida que interferiram no trabalho num momento tão delicado quanto a pandemia. As ações que elas realizaram foram válidas, né? Mas as questões da pandemia realmente foram muito difíceis, afetou a questão da saúde mental, trouxe medo, insegurança. A educação em tempos de pandemia foi um grande desafio, né? E as duas entrevistadas não partilharam nenhum material adicional. E agora eu já vou partir para as considerações finais. Buscou-se investigar a mediação de leitura realizada no ambiente da biblioteca escolar durante a pandemia da Covid-19, com vistas à formação do sujeito leitor. A pesquisa veio confirmar que a tecnologia mostrou-se uma importante aliada ao trazer múltiplos recursos para a elaboração de novas estratégias e metodologias para a difusão da leitura e o trabalho da equipe das bibliotecas escolares. As principais protagonistas têm sido as redes sociais, que servem como canais de transmissão de informações e acesso a diferentes práticas e possibilidades de contato com a leitura e a literatura. Pode-se aferir que as ações de mediação de leitura foram importantes na democratização da biblioteca, bem como uma forma de acolhimento aos usuários leitores no período em que o contato social feito de forma presencial não era possível. Percebeu-se que algumas das dificuldades em relação à formação do leitor são similares no formato presencial e remoto. Os resultados obtidos foram interpretados à luz do referencial teórico, o qual foi decisivo para se compreender a importância de práticas de leitura nas bibliotecas escolares, com o objetivo de alcançar a formação do leitor, que pode ir além do espaço físico, desde que haja apoio, investimento, além de subsídios para o manejo de ferramentas digitais, que possam colaborar para o aperfeiçoamento do profissional atuante na biblioteca escolar como mediador de leitura. Esta pesquisa abre caminho para outras investigações, como averiguar a situação das bibliotecas escolares no período pós-pandemia ou no período em que o distanciamento social já não é mais obrigatório, né, já que a pandemia ainda está aí, no que concerne à prestação de serviços, construção no ensino-aprendizagem e, claro, em relação à mediação de leitura com vistas à formação do leitor. Ademais, analisar se estas operam em formato exclusivamente presencial após a reabertura das bibliotecas, ou se ações de promoção de leitura acontecem de forma híbrida, semipresencial, ou até mesmo algumas ações ainda acontecem totalmente de forma remota, dando continuidade aos feitos realizados no período do distanciamento social. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma frase de Butler, que a biblioteca escolar é uma base estável de prática cultural, ela não poderia permanecer indiferente à formação de leitores. Muito obrigada. Tudo bem, Arlete. Vocês já estão conseguindo me ver? 20 minutos, certinho. Que bom. Então, gente, agora a gente passa para o segundo momento, né, que nós vamos ouvir a professora doutora Raquel Miranda Vilela Paiva, né, nossa convidada externa. Ela é bibliotecária, né, no Centro Pedagógico e também professora na PUC Minas. E para nós é um grande prazer, né? Agradecemos imensamente a colaboração e a participação da Raquel na trajetória desse trabalho da Arlete, né? Que vem vindo desde o projeto, né? Depois qualificação e agora
no fechamento desse trabalho. Então, passo a palavra para a professora Raquel, e em meu nome da Arlete, já agradecemos enormemente, né, de coração, sua participação aqui hoje. Gente, boa tarde. Nossa, eu que agradeço muito assim, a oportunidade, como a professora Santussa ressaltou, desde lá do projeto, né, que eu venho acompanhando, participei da qualificação e fiquei muito feliz de estar aqui agora na banca. Fiquei muito feliz de ver, assim, todo o crescimento da Arlete nesse processo, todo o amadurecimento dela enquanto pesquisadora. É uma coisa que me deixa, assim, muito orgulhosa. E eu conheço a Arlete há mais tempo, eu conheço a Arlete da época que ela estava na graduação, e, assim, eu fico realmente, Arlete, muito orgulhosa de você, de ver todo esse crescimento e esse amadurecimento. Então, assim, queria agradecer muito vocês por essa oportunidade de estar participando desse trabalho ao longo aí desse tempo, tá? Bom, eu não vou me delongar muito, a Arlete brilhou 20 minutos cravados. Eu fiz um quadro, Arlete, eu vou te mandar depois, com algumas observações, assim, de alguns tópicos. Então, eu não vou passar tudo tópico a tópico, eu vou fazer só alguns pontos e depois eu te passo direitinho. Primeiro lugar, começar bem geralzão. Para a versão final, revisão de português e de normalização. Uhum. Tá? Eu não marquei ponto a ponto, mas a hora que você estiver assim, mais tranquilinha, que você reler, você também já vai achar alguns erros de digitação, às vezes alguma frase que falta uma palavra e alguns errinhos de normalização. Nada que atrapalhasse a minha leitura, mas para a versão final, aquela que vai ficar disponível para todos, é legal, tá tudo ok, né? Mas nada assim gritante. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara no seu trabalho, Arlete, foi essa inversão do que a gente está acostumado com relação ao trabalho acadêmico, que você põe o percurso metodológico antes da revisão de literatura. Geralmente, as pessoas fazem o inverso. Achei interessante, mas depois eu achei que talvez deu uma quebra. Eu vi o percurso metodológico, eu caminhei no seu caminhar, mas aí teve a quebra com o referencial teórico para depois eu ir lá ver a pesquisa em si. Então, acho que se você quiser pensar em inverter de novo, talvez seja interessante. Outra coisa que a gente falou lá na qualificação, e agora eu vou falar novamente. Sabe esse levantamento que você fez na CAPES, na BRAPS e na AMPED? Beleza, ele é um levantamento super legal, ele é perfeito no referencial teórico, mas quando ele entra lá no percurso metodológico, ele me deu a impressão que você teria, lá na análise de dados, uma parte que ia fazer a análise daquelas obras, entendeu? Que você ia fazer uma análise de conteúdo, ou que você ia fazer uma análise de discurso, e não eles estarem apenas no referencial teórico, apenas entre aspas, viu, gente? Porque eles estão perfeitos no referencial teórico. Então, assim, fica a dica, talvez repensar se ele vai ficar lá como uma metodologia da sua pesquisa ou se ele vai ficar apenas no referencial, apenas, entre aspas, no referencial teórico. Porque, querendo ou não, na hora que a gente vai fazer um referencial teórico de um trabalho, a gente vai fazer pesquisas, né? A gente vai fazer um levantamento bibliográfico, principalmente, igual, por exemplo, você pegou um tema super mega atual, igual você sinalizou no trabalho, você achou que falava de biblioteca escolar e Covid. Então, assim, você foi muito sagaz ao pesquisar nessas fontes
esses trabalhos dentro dessa sua temática, que te complementaram esse aporte. Porque a gente sabe, a gente precisa lá dos teóricos, dos grandes teóricos, do Paulo Freire, do Perrotte, do Chartier, mas você pegou esses grandes teóricos e conversou com trabalhos super atuais. Então, assim, eu acho que foi excelente esse trabalho. Para mim, o seu referencial tá excelente. Mas eu acho que essa descrição que você faz no percurso metodológico, dessa seleção e tal, não foi o foco do seu trabalho, não foi isso, não foi analisar esses documentos. Esses documentos te serviram perfeitamente no seu referencial teórico. Tá? Aí, tem algumas coisas que depois eu vou te passar, que às vezes são coisas que a forma de escrita está dando uma interpretação confusa. Então, eu acho que você vai ter que rever, mas eu acho que a gente conversa sobre isso depois. Mas tem uma coisa na página 28, no segundo parágrafo, que você coloca assim: personagens que trabalham na biblioteca. Essa eu vou comentar com você agora. Eu achei muito... Não sei se o termo personagens que trabalham na biblioteca seria um termo legal, sabe? Porque personagem, o que já transparece para a gente? Que é alguém que está se fazendo por outro alguém, né? O personagem não é isso, o personagem não é uma criação de personalidade. Então, assim, te sugiro repensar esse termo personagem. Pode colocar sujeito, até personalidade cai melhor do que personagem. Personagem fica parecendo que a pessoa fica lá interpretando uma pessoa que ela não é. E aí, na página 46, você começa a falar da leitura, das possibilidades que a tecnologia trouxe para a leitura, do hipertexto, dessa possibilidade de ampliação do som, da imagem. Aí aqui fica uma provocação que talvez você possa incorporar nessa parte. Você já reparou que a maioria dos e-books comercializados, disponíveis nas plataformas, ele ainda é bem linear? Ele é praticamente o livro impresso colocado na tela. Então, assim, talvez você pensar um pouco nessa problematização, até que ponto que essa fileira aí dos e-books, que esse nicho comercial está aproveitando desta tecnologia. Mas aí, como eu te disse, a título mesmo só de provocação, assim, quem sabe, se você pensar em mexer. Teve outra coisa que apareceu algumas vezes que me deixou um pouquinho preocupada, com relação quando as pessoas citam livros em PDF. Tem até uma citação na página 59 que fala que uma das estratégias é o envio de livros em PDF. Isso me preocupou um pouco. Eu não sei como que foi, e eu acredito que a sua pesquisa não tenha nem entrado nesse detalhe, porque eu senti isso na escola que eu trabalho e eu imagino que não fui só eu, que muita gente passou por isso, que os direitos autorais ficaram assim completamente perdidos nesse universo das bibliotecas e das práticas de leitura durante a pandemia. Então, assim, eu acho que é uma coisa que talvez assim você destacar, eu acho interessante, sabe? Que a gente tem que ter muito cuidado
Porque eu acho que algumas práticas que deram certo podem permanecer agora no retorno presencial. Mas, assim, as pessoas se perderam muito com esse negócio de direitos autorais. E, às vezes, algumas atividades que foram desenvolvidas realmente feriram esses direitos. Então, talvez, assim, ter uma nota de rodapé, alguma coisa, só destacando isso. E aí, eu vou chegar mais agora para o geral, tá? Isso eu já olhei. Então, agora, eu vou lá para as análises de dados. Nas análises dos dados, eu senti um pouquinho de falta de mais análise e menos descrição, sabe? Então, assim, o que implica, por exemplo, usar o clube de leitura, problematizar um pouco mais, assim, dar mais ênfase, porque, por exemplo, atingir um público para além da biblioteca. Eu senti um pouco mais, assim, faltou um pouco da Arlete ali. Não só da Arlete descrevendo, mas da Arlete analisando aquilo que ela descreveu. Outra coisa que eu senti um pouco de falta, principalmente no questionário, e que eu acho assim, bem legal, o questionário é uma metodologia que, do jeito que você usou, é quanti-qualitativa. Ou seja, ela tem uma parte que é quantitativa. E eu senti falta da gente ter, assim, por exemplo, tabelas, como você colocou da tipo de instituição, você fez uma tabela para ela, as bibliotecas separadas pelas regiões brasileiras. Eu acho que você poderia ter feito mais tabelas, entendeu? Tipos de redes sociais que foram usadas. Porque quando você fala, a grande maioria usou o Facebook. Então, a grande maioria de 77 é quanto? É 70? É 65? Entendeu? Então, essa é a grande maioria, a minoria. Em alguns momentos, você até cita, você quantifica. Foram 2, foram 3. Mas eu acho que, às vezes, até para a gente analisar, para você, pesquisador, analisar, às vezes esses dados quantificados ajudam bastante. Então, eu te sugiro, assim, pensar, inclusive, para você cruzar alguns dados que possam te trazer questões de problematizações. Por exemplo, se você pudesse cruzar as ações que foram feitas nas escolas privadas e públicas, foi mais ou menos as mesmas ações? Então, por exemplo, o clube de leitura foi feito lá nas escolas públicas também, igual nas escolas particulares? Outra coisa que você poderia quantificar e cruzar, se possível, as ações para as crianças menores e as ações para as crianças e adolescentes e jovens. Essas ações são mais ou menos parecidas? Essas ações tiveram mais ou menos os mesmos meios de comunicação? Eu acho que são cruzamentos que te trazem problematizações interessantes. Que aí deixa de ser descrição do que eu encontrei para problematização do que eu encontrei. Entendeu? Acho que seria, se possível, seria legal. Inclusive, por exemplo, as ações que mais apareceram, elas foram as que obtiveram melhor retorno? Ou não houve uma diferença? Porque isso dá também para o seu leitor uma base de informações
super legal, entendeu? Eu estou te falando agora não só como pesquisadora, estou falando como bibliotecária escolar. Porque a partir do momento que eu pego uma pesquisa dessa, eu quero poder extrair dela elementos que me ajudem no meu fazer cotidiano. Como você colocou, agora não acabou a pandemia, mas acabou o isolamento social. Mas vai saber, daqui a alguns anos, o que vem pela frente. Pelo menos a gente já tem essa bagagem. E fora aquilo que até os entrevistados falaram da possibilidade de manter essas atividades híbridas ou remotas, dependendo do público. Então, eu acho que é bem, bem legal assim, esse tipo de informação que a pesquisa, com certeza, se tem esses dados, com certeza você saberia me dizer tudo isso, mas eu não li lá no seu trabalho, entendeu? E aí, já estou quase acabando, gente. Vou te ser muito sincera, Arlete. Eu achei o seu questionário bem rico. Eu achei o seu questionário assim bem completo. Eu fiquei até meio sem saber assim o quanto que as entrevistas acrescentaram para mim para além do questionário, sabe? Eu acho que o questionário, do jeito que ele foi elaborado, ele trazia assim, já bastante elementos de problematização. E uma coisa, por exemplo, que na entrevista eu fiquei tentando pensar, mas eu acho que não estava lá nessa pergunta, é se essas bibliotecas, essas 4 bibliotecas, primeiro, os 4 são bibliotecários, correto? Beleza. Se essas 4 bibliotecas desenvolviam trabalhos antes antes da pandemia, eles já tinham esse tipo de trabalho, ou foi uma demanda para, entre aspas, ocupar a biblioteca. Outra coisa que eu senti muita falta na entrevista, primeiro eu acho que naquele mesmo raciocínio numérico, um quadro que eu pudesse ver ali os 4 participantes e poder ver as diferenças pessoais, porque a gente sabe que vai fazer diferença a idade, a localização que a pessoa está, tudo isso está no seu texto. Mas para eu ter uma visualização, uma fotografia dessas 4 pessoas, de forma a eu poder comparar, esse quadro ajudaria. E outra coisa que eu senti falta e depois apareceu, e eu te sugiro mudar de rumo, mudar de lugar, tirar de onde está e vir para frente, é o público que essas bibliotecas atendem. Porque eu acho que isso faz muita diferença na forma de atuação e no resultado, no êxito ou não das ações. Outra coisa que eu senti falta, e aí realmente eu não sei se você deve ter com certeza essa informação, mas aí realmente não aparece claramente no texto, é dessas 4 bibliotecas. Qual a vinculação de cada uma, público ou privado? Porque eu acho que são 2 elementos que eu acho que influenciam demais no êxito ou não, no tipo de atividade ou não. É a instituição ser pública ou privada e, de forma bem direta, o público que ela atende, tanto no que concerne a questões socioculturais quanto a faixa etária. Porque, por exemplo, pelo que eu percebi, a faixa etária das 2 que tiveram êxito são de alunos adolescentes e jovens. Na minha biblioteca, por exemplo, eu tive mais êxito com as crianças. Com os jovens, os jovens não, né? Que no meu caso eu vou só até a adolescência. Os adolescentes eu não tive tanto sucesso. Mas será que isso foi uma especificidade da minha biblioteca? Ou será que por aí, sabe? Então, assim, eu preciso, esses dados para mim fazem muita falta,
porque eu acho que eles trazem elementos de reflexão. E aí, para finalizar as observações, e aí eu vou te fazer 2 perguntas, eu sugiro você explicitar nas conclusões os objetivos que foram alcançados. Foi uma dica que me deram, eu achei interessante e eu passo para frente com todo mundo assim, que eu converso que está nesse processo. Porque às vezes eu falo assim, gente, mas escrever a conclusão vai ser tão difícil, tem tanta coisa que eu quero colocar. E aí, a Adriana, minha orientadora, né, do doutorado, ela falou comigo assim: comece respondendo os objetivos. Então, você respondeu o seu objetivo geral? A sua pesquisa deu conta de responder isso? E os seus objetivos específicos? A sua pesquisa deu conta? Então, comece por eles, vai escrevendo eles. E aí, depois você escreva mais o que quiser. Mas é muito importante que a conclusão faça esse link com o trabalho. Tá? Em certa medida, a sua conclusão responde a alguns dos objetivos, sim. Só não está assim, esse link tão claro. Mas, assim, no geral, você percebe que a sua pesquisa respondeu sim. A única coisa que eu vou acrescentar também, que aí está na conclusão e está lá na análise de dados, cuidado com a generalização. Quando você fala assim, a região sudeste teve mais trabalhos do que a região nordeste, sempre especifique dentro daqueles que responderam o questionário, para não parecer que você pesquisou o Brasil todo ou que você teve uma amostra representativa. E nós sabemos, você deixa claro no trabalho, que não é uma amostragem representativa, porque você não sabe dizer da totalidade das bibliotecas que desenvolveram trabalhos, nem a totalidade dos que foram convidados a responderam. Então, assim, sempre deixando claro que, quando você fala isso, é dentro daquele universo de pessoas que se dispuseram a participar. E aí, eu tenho 2 perguntas para você, Arlete. Uma é lá no começo do seu trabalho, nas primeiras páginas, você faz uma pergunta e eu passo essa pergunta para você. Frequenta a biblioteca quem é um bom estudante ou tem chances de se tornar um bom estudante quem passa a frequentar a biblioteca? E a segunda é: você acha que as ações de mediação de leitura tiveram mais sucesso ou não? E por que você acha que a sua conclusão teve sucesso ou não? E por quê? Então, por enquanto é isso. Eu acredito, sim, que que tem mais chances de Arlete, se tornar um bom estudante. Arlete, um momentinho aqui. Tá. Raquel, você terminou? Terminei. Então tá. Muito obrigada, Raquel, né? A gente agradece essa leitura atenta da Raquel. Eu acho que é uma pessoa, assim, que só vem qualificar o trabalho, né? Porque a Raquel, ela fala do lugar também de uma profissional que atua em biblioteca escolar, né? E também é docente, pesquisadora. Então, nós vamos ficar atentas. Depois que a Arlete falar, eu queria justificar uma questão aqui desse percurso. E aí, Arlete, a fala agora é com você, e você pode responder a Raquel e também fazer comentários a respeito do que ela mencionou na arguição. Eu acredito que
que tem chances de se tornar um bom estudante quem passa a frequentar a biblioteca, sim. Porque sempre tem aquela visão, quem frequenta a biblioteca é nerd, né? É como se fosse, ele já é naturalmente inteligente, aí ele frequenta a biblioteca. E eu acredito que não é assim. Ali tem materiais, tem pessoas que podem ajudar para você seguir um outro caminho e se tornar um leitor, pesquisar, se tornar um bom estudante. E a sua outra pergunta é na questão do Você resultado acha que eles tiveram mais sucesso? na pandemia? Na pandemia. Desses respondentes seus, dos seus 77 respondentes primeiro, e depois, como eu sei que você também atua, né, na área de biblioteca escolar, a sua visão como um todo, assim. Você acha que houve mais sucesso ou menos sucesso? Não vou falar fracasso, não, gente, porque eu acho que todo mundo tentou. Então, assim, mesmo quem não teve um êxito muito grande, para mim, só a tentativa já é um êxito. Olha, pelas respostas, algumas pessoas falaram que não deu, porque elas realmente preferiam um contato físico. No entanto, a grande maioria teve êxito e eu fiquei surpresa com isso, porque como eles não tinham que fazer outros serviços da biblioteca, então eles puderam se dedicar às ações de mediação de leitura. Então tiveram mais sucesso nisso, eles puderam se dedicar integralmente a isso. É até uma fala da entrevistada número 1, que ela falou, olha, era uma coisa que eu queria fazer no formato presencial, mas como eu tinha que catalogar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, nunca dava. Mas aí, durante a pandemia, foi possível. Então, no geral, na grande maioria, tiveram sucesso, sim, durante a pandemia em realizar ações de mediação de leitura. Beleza, eu me identifiquei completamente com a entrevistada número 1, porque eu sinto que é a minha situação também. Durante a pandemia, a gente às vezes conseguiu desenvolver mais esse tipo de projeto do que na vida real. Aí eu percebi isso também nos entrevistados. E aí depois eu perguntei se ela pretendia continuar, e ela falou: eu voltei, tem que fazer um monte de coisa. Aí na época eu tinha que higienizar livros e tudo mais, e ela teve que colocar o projeto na gaveta, querendo voltar, né? E quem sabe depois ela consegue colocar em prática novamente. Agora, se você quiser comentar alguma coisa dessas que eu comentei, se você quiser. Não, eu gostei muito da sua ideia de colocar em quadro mesmo a diferença dos entrevistados. Não foi algo que eu tinha pensado, porque realmente fica muito mais fácil para visualizar a diferença entre eles. E, pegando a resposta dos formulários, eu consigo ver se eles são de instituições privadas ou não, ou públicas. Então, é algo que eu consigo fazer. Foi o que eu mais falei, nossa, essa aqui, com certeza, eu acho que vai valer a pena. E eu gostei muito das suas contribuições, agradeço muito. E aí as outras assim, são bem pontuais, eu mando para você o quadro, e aí você sinta-se à vontade, se tiver alguma dúvida em perguntar. E também, né, gente, é claro que são só sugestões, né? Não, com certeza. E Sim. outras aqui vou avaliando. E aí eu estava com algumas dúvidas ainda, e eu vou conversar um pouco mais com a Santuza sobre a inversão, né? Que eu comecei com a metodologia, quebrei, voltei com a metodologia, e antes eu tinha feito diferente, porque eu estava um pouco em dúvida ainda da melhor construção, sabe? Do formato, assim, do trabalho. Aí, sentando com ela, a gente organiza direitinho. Muito obrigada. Eu achei interessante a Raquel trazer isso, porque, na verdade, isso tem sido uma marca, assim, quase todos os trabalhos aqui do programa. Por quê? Vou explicar, Raquel. Na disciplina de pesquisa 1, né, os alunos eles fazem um levantamento, uma revisão na Amped, né, Raquel? Ou Arlete. Uhum. E eu pedi a Arlete para ampliar isso
né, para a CAPES, para a Abrapes, né, para coisa que tinha, inclusive, mais a ver também com a biblioteconomia, porque lá na PED a Arlete não estava achando quase nada, né, Arlete? E, na verdade, ontem eu tive uma experiência assim, bem inusitada, né? Eu fiquei até pensando se não era o caso, talvez até no campo da biblioteconomia tenha, né, algum texto que trata disso com mais profundidade, porque do lado de cá eu não achei. Eu fui orientar a minha turma nova, que está chegando e que está fazendo exatamente esse trabalho. Então, eu estava explicando para eles aquelas questões dos descritores, né? Porque acaba que nessa busca, muita coisa dá errado, porque não consegue fazer a busca devida nos sites, né? E aí eu fiquei procurando um texto, e aí eu acho que, na verdade, o que cabe é manter, mas fazer uma justificativa, porque isso faz parte do percurso metodológico. Né? O texto que eu achei que mais aproximava para dar uma ajuda para a gente pensar isso, né? Ele vai explicando, né, que a gente vai fazendo essa busca, né, esse levantamento que a gente chama de levantamento exploratório, porque nem tudo que vem nesse levantamento vai ser apropriado e utilizado. No segundo momento, viria uma filtragem, né? Um refinamento dessa amostra, né, para formar tipo um portfólio de artigos que seria a base teórica, né, do trabalho a partir de alguns critérios de priorização. Então, aí sim ele compõe a metodologia. Eu acho que o que está acontecendo é que está todo mundo colocando isso lá, porque na cabeça de todo mundo isso aí já está fazendo parte mesmo do percurso metodológico. Só que isso não está ficando claro. Né? Então, isso inclusive está ocorrendo com os outros alunos meus que estão nessa fase intermediária aí. Depois da Arlete, tem os que estão chegando, né? Então, foi ótimo você ter falado isso, porque eu acho que pode ficar lá, mas tem que fazer um parágrafo, sabe, Arlete? A gente pode pensar para fazer essa justificativa nesse sentido, desse levantamento exploratório, esse refinamento que acabou ocorrendo, né? E os critérios que fizeram com que alguns continuassem, né, priorizados e outros não. Eu achei muito bom, viu, Raquel? Muito obrigada, porque isso está presente. Como a gente participa de outras bancas, né? Isso tem ocorrido muito nos nossos trabalhos, porque este é algo recorrente que já vem da pesquisa 1 que eles fazem quando eles começam o mestrado. Pois é, ô Santuza, você até me lembrou de um ponto. Quando você estava descrevendo, né, esse levantamento, na parte da CAPES, você explica, por exemplo, eu encontrei X artigos, X documentos, mas aí eu usei tais critérios, e aí eu filtrei, caiu para Y. E lá na Abrapes e na Amped, você não faz essa mesma coisa. Eu acho isso interessante, igual o Santuza falou, descrever esse processo. Esse é bem o processo que a gente, na ciência da informação, a gente trabalha dentro da competência informacional, que é essa questão da busca, da necessidade informacional, da busca, da seleção, do uso. Então, ô Santos, eu vou até tentar ver se eu acho algum material que te ajude, assim, algum artigo que te ajude nesse. Eu vou agradecer muito. E aí, assim, antecipadamente, eu já estou até te convidando para, assim, no segundo semestre, eu vou trabalhar com a pesquisa 2, se você puder falar para a turma, né? Pode ser online, um pouquinho sobre esse processo de busca, porque isso perdura durante toda a pesquisa. Sim, né? com certeza. E eu tenho percebido que essa competência que vem da ciência da informação, aqui falta muito, né? Às vezes uma palavrinha se coloca um i, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que seria interessante, se você puder, na época, eu entro em contato, você colaborar. Pode entrar em contato, a gente tenta articular. Uhum. Então, tá, muito obrigada. Então, agora, né, eu passo a palavra para a nossa colega, professora, doutora, né, Janaína, parceira aí de longa data, né, da FAI UENG.
e também agradeço enormemente, né, a disponibilidade dela em sempre responder aos nossos chamados, né, também sempre contribuindo conosco. Então, Jana, a palavra está com você. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né? Agradeço muito a Santuza, muito a Arlete, porque a gente sempre aprende, né, Arlete? A gente sempre aprende lendo um trabalho, a gente sempre aprende coisas novas. E você traz uma bibliografia, assim, referências, né? Você traz referências super atuais, referências também que foram faladas, né, pela Raquel, traz o Chartier, traz a Zilberman, nossa, eu achei assim, uma riqueza de referências mesmo, e você soube trabalhar com elas, porque muitas vezes, quando a gente traz muitas referências, às vezes a gente se perde, né? Então, eu vou fazer alguns apontamentos gerais, outros mais específicos. Algumas questões a Raquel já trouxe, então eu não vou repetir, porque eu vou te mandar, né? Vou mandar para vocês, Santuza, essa fala com todos os meus apontamentos. E aí vocês analisam se precisam rever ou não, né? Que isso é entre vocês duas. É um tema muito rico que você traz, né? Trazer a questão da biblioteca, trazer a questão da pandemia, como esse trabalho foi desenvolvido durante a pandemia. Então, assim, você contribui com todos nós, né? Quem lê o seu trabalho, quem está na sala de aula, né? Então, assim, você contribui muito trazendo essa pesquisa. Então, assim, a minha característica é de analisar ponto a ponto. Então, começando pelo seu resumo e também pelas sugestões que foram feitas, que eu tive o prazer de estar na qualificação, então a gente vê o crescimento do trabalho, a gente vê, né, o quanto você desenvolveu para chegar até aqui na finalização da dissertação. Então, você traz um resumo muito bem estruturado, lá você apresenta, né, o referencial teórico, apresenta a metodologia, então, assim, se alguém for buscar o seu trabalho, normalmente, né, se lê principalmente o resumo do livro, a gente lê a sinopse, né? Da dissertação, a gente vai ler o resumo. Então, assim, fica realmente contemplado com o seu estudo, e lá, nesse resumo, ele tem claramente o que ele espera, né? O que ele vai ler, o que ele vai encontrar. Um resumo muito bem estruturado. Sua introdução, né? Eu toco aqui no questionamento que você faz, que foi uma das últimas falas da Raquel: frequenta a biblioteca quem é um bom estudante ou tem chance de se tornar um bom estudante quem passa a frequentar a biblioteca. Então, você faz isso na introdução e você já provoca, né, o seu leitor a pensar sobre isso. Aí você respondeu muito bem a Raquel e eu fico pensando assim, eu acho que são as duas coisas, né, as duas possibilidades. E aí você explica muito bem a questão da pandemia, sem ficar aquela coisa maçante. Eu conversei muito com você para quando você utilizasse, por exemplo, a palavra online, outras palavras em inglês, que você utilizasse o itálico, que você fizesse as notas de rodapé, e você foi fazendo isso pontualmente, cumprindo isso pontualmente. Quando você traz os termos síncronas e assíncronas, você também justifica lá em nota de rodapé. Então, assim, para o leitor que não conhece algumas palavras que você trabalhou no texto, você deixa isso muito claro em nota de rodapé, de forma muito bem feita. Então, assim, a sua introdução, você traz o passo a passo do seu trabalho, e eu pensei assim, vou falar para a Arlete e Santuza, que se elas rechearem a introdução, já dá um artigo científico. Porque você mostra toda a sua trajetória na sua introdução e ficou muito bom. Mas eu acho que na introdução faltou um pouco, você fala só no finalzinho, ela vem lá redondinha, no finalzinho você fala um pouco dos seus resultados. Porque só fala assim, que na introdução você vai encontrar lá no final as considerações finais, né? E os resultados da pesquisa. Mas eu acho que você pode trazer um pouquinho do resultado para a introdução. Não é dar a letra de tudo, né? Porque o trabalho precisa ser lido. Mas você só fala assim, e no final, por fim, nós temos as considerações finais, algo do tipo. E eu acho que você tem que trazer um pouco do resultado para essa introdução. Mas, assim, perfeita a introdução. Já dá um artigo científico para você trabalhar, viu? Só você rechear a introdução. Aí, até na fala da Raquel, ela me contemplou, e para mim,
né, assim, na minha opinião, para uma melhor compreensão da sua dissertação por parte do leitor, bem como para o trabalho adquirir uma textualidade, eu sugiro que o capítulo 2 seja o capítulo 1 e vice-versa. E era o que você tinha feito na qualificação, né? Por quê? Porque eu fui lendo a sua metodologia e sentindo falta de algumas questões, mesmo na metodologia, que contemplaria se o primeiro capítulo fosse referencial teórico. Então, e aí depois eu fiquei pensando muito nisso, entendeu? Porque eu sinto falta de algumas coisas no seu capítulo 1, que é porque estão no lado 2. Não é porque eles não existem. E aí tudo é como se fosse um boneco. Quando você pensa no boneco do trabalho, parece que saiu do lugar. E aí, se você volta para o lugar, é uma sugestão, mas é assim que eu senti. Se você volta para o lugar, o texto ganha realmente a textualidade. Né? E aí, logo no começo, que eu acho que é um pouco disso, você cita a Minayo, é assim, né? Que você fala Minayo, e aí você para e já vai para o segundo tópico. Você para na citação e já vai para o segundo tópico. Aquela citação, eu acho que ela merece um comentário, porque você está no início do primeiro capítulo. Aí depois tem algumas coisas assim, muito pontuais que eu acho que não precisa falar, mas algo que a Raquel tocou também, que é sobre a questão de uma revisão que você provavelmente vai fazer. Mas em alguns pontos, por exemplo, na página 28, você escreve em primeira pessoa, né? Você escreve assim, uma dessas participantes me chamou no privado. Então, eu acho que para uma dissertação como a sua, não cabe essa linguagem. Então, ora você usa primeira pessoa no singular, ora você usa primeira pessoa no plural, ora você usa terceira pessoa. Lá na introdução, cabe, porque você começa falando da sua trajetória. No texto, na minha opinião, não cabe. Então, assim, eu até pontuo aqui as páginas que aconteceram isso, e aí depois você dá uma olhada e vê se merece realmente você mexer nessa questão, né, da primeira pessoa. O que mais? Quando você fala na página 29, assim, chegou-se a uma amostra de aproximadamente 31,7% de retorno dos formulários. Ao serem selecionadas as 4 profissionais, eu penso que os critérios de seleção precisam ser melhores explicados. E aí o que acontece? Muito disso, Raquel, apesar de ser metodologia, eu estou falando também de referencial teórico, eu acho que muito disso, se vocês decidirem que voltam o referencial teórico para cima, muita coisa fica explicada, sabe? Porque você começar o trabalho por essa parte, eu acho que fica dúvida para o leitor, tá? E aí uma dica também, que às vezes vocês acham assim, não, vamos deixar assim mesmo, né? Com a metodologia no início. Talvez você ir lá na sua introdução e pegar o que você escreveu sobre cada capítulo, e foi perfeito. E aí você começa cada capítulo explicando o que você vai trabalhar. Então, isso também vai ajudar caso vocês achem que não vamos mexer na estrutura do trabalho. Foi assim que a gente pensou na estrutura. Então, fazer isso nos capítulos também vai ajudar. E partindo dessa forma explicativa como você usou na introdução, tá? Aí depois tem umas questões de digitação que eu pontuei também. Aí vamos lá para o segundo, né? Que é as contribuições teóricas que permeiam as questões e objeto da pesquisa. Então, já até pontuei no começo a questão do referencial teórico que você usou, que foram necessários para o trabalho, que você usou de uma forma brilhante. Fiz algumas sugestões para você, né, de utilizar a Márcia Abreu, de substituir os PCNs pela BNCC, você fez isso brilhantemente. De explicar alguns significados de palavras como legente, para você pode ser uma palavra corriqueira, mas para quem está lendo pode não ser, você fez isso em nota de rodapé. Então, assim, você foi muito primorosa, né? Nas grandes e nas pequenas coisas. Aí, assim, duas vezes você usa a palavra teatrinho de fantoches, né? Eu recomendo não utilizar essas palavras historinha no diminutivo, teatrinho no diminutivo,
pois tem-se a impressão, quando a gente usa o diminutivo, que é algo de menor importância, né? Então, assim, teve um momento que você usou historinha, mas eu acho que foi, se não me engano, foram palavras das entrevistadas. Aí você colocou entre aspas. Aí eu falei, ok. Mas o teatrinho não, ele aparece 2 vezes. E é realmente um teatro de fantoches. Não importa se ele é para criança, se ele não é. Então, assim, em algumas questões, quando você usou, dá a impressão que é algo de menos importância. E não é isso que você quer dizer também. Você só está pontuando as atividades que foram realizadas, né? Aí eu falo também para você verificar a formatação do trabalho, principalmente com relação às notas de rodapé, os subtítulos, né? Tudo isso, né, com certeza você vai verificar, mas eu estou pontuando aqui. E você utiliza também em algumas páginas, assim, palavras como neste momento, atual. Eu sugiro não usar esses termos vagos, porque a pessoa vai ler o seu trabalho daqui a 2 anos e não é tão atual o que você está falando, né? Não é nesse momento, o momento foi outro, né? Então, mas eu estou pontuando as páginas, tá, Arlete, para você já ir direto ao ponto. Aí aqui eu só estou fazendo, porque às vezes também eu vou fazendo considerações, viu, Arlete, que você vai ver de coisas que eu achei fantástico e que eu estou concordando, né? Algumas vezes você usa no período da pandemia. E aí, por exemplo, na página 56, dá a impressão que ela passou. E é só em alguns momentos, porque você deixa claro, nas considerações finais, eu vi que você deixa claro que você entende mesmo que a gente ainda está numa pandemia, mas tem 2 parágrafos que parece que não está. Então, por exemplo, na página 56, você fala assim, no período da pandemia, parece assim, parece que é uma coisa antiga, e não é. Então, é uma revisão mesmo, mas eu pontuo as páginas para você. E das outras vezes, não. Você usa várias vezes a palavra pandemia, mas dentro do contexto a gente entende, sabe? Agora, o no período que você usou algumas vezes, parece que passou e não é uma realidade, né? E nem você quer mostrar isso. Também eu lembro que eu tinha perguntado assim para você, que você mostra que alguns utilizaram o telefone fixo mesmo, né? E isso não tinha ficado claro na qualificação, e você explicou mesmo que é o telefone fixo, porque ele foi utilizado. Foi muito interessante, porque aí você preencheu, né? Não tem mais lacuna, você foi preenchendo essas questões. Nos capítulos, às vezes você escreve assim, após as considerações elencadas acima, quando você vai para o capítulo 3, você sai do 2 e vai para o 3, você escreve assim, após as considerações elencadas acima, melhor você escrever no capítulo anterior, no capítulo 2, né? Porque realmente você está falando do capítulo que você já discorreu. Então, acima, e essa questão também, acima ou abaixo, às vezes, claro que nessa questão, os capítulos, o capítulo 2 o 3 vem abaixo do 2 mesmo, mas às vezes no texto não está acima, muda de página, não está abaixo. Então é melhor você citar o que é mesmo. Como o abaixo você não citou, não, você falou a seguir, aí é isso mesmo, quando você precisou utilizar. Aí ainda no mesmo parágrafo, você fala assim, que a Raquel tocou nesse ponto. Olha só, após as considerações elencadas acima, é o mesmo parágrafo. A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo relacionada aos 77 questionários que foram respondidos pelos profissionais que atuaram na biblioteca escolar durante a pandemia da Covid-19 em todo o Brasil. Então, apesar da gente entender que você não pesquisou todo o Brasil, que foram os formulários que foram respondidos, aqui dá a impressão que você pesquisou o Brasil todo. Entendeu? Então, assim, tem pontos do trabalho que aí você precisa dar uma olhadinha, porque realmente dá a impressão que você pesquisou o Brasil todo e você deixou isso claro que não foi, né? E é uma amostra, e a gente sabe disso. Mas aqui deu a impressão. Quando eu li, aí eu ainda li algumas vezes, mas dá essa impressão mesmo. Aí aqui,
se eu não estiver errada, na página 61 e 62, eu vi uma certa contradição, porque você escreveu assim: os dados colhidos trouxeram certo espanto em relação à porcentagem de pessoas que responderam ter função de bibliotecário. Você diz que causou um certo espanto. Depois, no parágrafo seguinte, você afirma: nessa pesquisa, selecionou-se instituições em que a grande maioria são formados em biblioteconomia. Isso está atrelado à rede de contatos do qual a pesquisadora está inserida. Então, não tem espanto. Então, não tem espanto, porque realmente, né, não se pode haver espanto diante da relação aos dados pela pesquisadora. Porque você já sabia que como você atuava lá, você já esperava esses dados. Então, não tem espanto. Então, assim, são questões do texto mesmo, tá? Aí, tem uma outra questão, que você escreve assim, na 62. É bom que estão os dois seguidos do outro, para você já ler aí com a Santuzzi e verificar. Você coloca assim: se comparar a rede privada com a rede estadual, a diferença é 50%, um número alarmante. Aí eu sugiro refazer o raciocínio. Por quê? Em percentual, é realmente 50%. Mas se a rede privada tem 60% e a rede estadual tem 10%, fica mais coerente dizer que a rede privada possui em torno de 5 vezes mais bibliotecas. Porque, assim, por que eu vou dizer que 50% mais? E as outras redes que também tem ali, né? A rede municipal. Então, você colocou, não é que a conta está errada, mas a forma de raciocinar. O que você queria mostrar ali na realidade é que a rede privada tem muito mais, né? Tem 5 vezes mais que a rede estadual. Então, e aí eu acho que são dados importantes, tanto é que eu fiquei neles. Mas, assim, pequenos ajustes, tá? E aí, também, tudo que a gente veio conversando na qualificação, Arlete, você realmente deu conta, procurou dar conta, assim, com todo o preciosismo, sabe? E eu fico muito feliz com isso, pelo crescimento do seu trabalho. Mas teve uma questão, acho que foi a única, que eu trouxe, que também é com vocês. Quando você traz os depoimentos dos formulários, das entrevistadas também, muitas vezes você traz em bloco, sabe? No terceiro, isso aconteceu mais com relação, mais no começo, depois você já traz mais individualmente. Quando você fala das entrevistas, você traz individualmente, que aí você fala o entrevistado 1, e fala, e traz os depoimentos, o entrevistado 2, mas quando você traz os formulários, você traz em bloco. E aí eu acho interessante comentar, né, cada trecho que você traz. Então, não sei se dá tempo para isso, se é o caso, mas de repente você conversa com a Santuzzi e vê se vale a pena ou não, tá? Aí já, assim, no finalzinho, você traz uma questão que algumas bibliotecas voltaram presencial, algumas de forma híbrida, né? E vai trazendo isso. E aí você fala assim que algumas voltaram com rodízio. É importante explicar que rodízio é esse, porque apesar da gente saber que rodízio não são todos presencialmente, mas como é que era feito isso no caso, né? E talvez em nota de rodapé igual você fez com as outras questões. Então, assim, eu penso que as entrevistas foram muito bem conduzidas. Você teve um fôlego enorme, eu já tinha pontuado, né, 20 questões, né? Não é fácil. E, de acordo com o que você vai trazendo isso no texto, você fala, eu vi que surgia, às vezes, se ficava alguma dúvida, você perguntava, né? Para realmente tentar entender o que elas estavam trazendo, que eles estavam trazendo, cada entrevistado. Então, assim, foi muito bem conduzida, com perguntas muito bem elaboradas, trouxe à tona as fragilidades do profissional enquanto pessoa, né? Porque os profissionais realmente, nas entrevistas, desabafaram, colocaram suas fragilidades, e eu achei interessante que você faz um comentário durante o texto, assim, que
2 seriam de práticas, né, bem-sucedidas, e 2 de práticas que não foram tão bem-sucedidas assim. Mas quando você estava conversando com as pessoas, nessas práticas que não foram tão bem-sucedidas, e houve sim, né, muitas questões positivas, que houve um esforço. Aí você fala assim, que você não sabe se é por conta da entrevista, que aí a pessoa meio que volta atrás e repensa, né, ou se realmente talvez a pessoa não tenha conseguido perceber que ela conseguiu desenvolver um trabalho sim, que esse trabalho tem um lado positivo sim, né? Então, achei muito interessante isso. Trouxe também os desafios que foram enfrentados e as diversas possibilidades que o mundo virtual foi capaz de trazer. Demonstrou que os profissionais foram capazes de se reinventar, né, em prol da formação do leitor. Deu diversos exemplos de como é possível o desenvolvimento de boas práticas, mesmo diante dos desafios. A dissertação leva o leitor realmente a refletir sobre a função da biblioteca e, principalmente, sobre o papel do bibliotecário. Deixou nítida a importância da parceria entre o professor e o bibliotecário, da importância da mediação e a responsabilidade, a necessidade de formar leitores. Então, assim, gostei muito das suas considerações finais. Para mim, ela respondeu as considerações que você fez lá na introdução. Então, você trouxe depois, né? Amarrou isso tudo nas considerações finais. Aí depois tem algumas observações aqui das considerações, mas assim, no geral, gostei muito mesmo. Então, são pequenos ajustes, né, que eu recomendo fazer, se você e a Santuza acharem por bem, né? E, no mais, parabéns, Arlete, Santuza, pelo trabalho desenvolvido. Fundamental esse trabalho, porque traz verdadeiramente a importância da biblioteca para a formação do leitor, né? Então, obrigada pelo convite para participar da banca e que você seja muito feliz aí, colhendo os frutos dessa linda dissertação. Viu, Arlete? Obrigada. Eu que agradeço, professora. Obrigado, Jana, pela leitura, pelas contribuições, né? Depois a gente vai conversar, né, Arlete? Sim. E a Janaína também, né? Uma pessoa super qualificada, né, para fazer a avaliação desse trabalho, né, por toda a trajetória de estudos no campo da formação do leitor, da literatura, né? Então, o olhar dela, né, só vem enriquecer mais, né, essa pesquisa. Então, Arlete, agora você pode comentar, dialogar com a Janaína. Eu já fiquei super animada, né, quando ela falou que a minha introdução, é só complementar ali, já dá um artigo, né, já. Se debruçar sobre isso, né, quem sabe. E aí, realmente, quando na qualificação, eu tinha feito, né, o capítulo 2, era o capítulo 1, e eu achei que eu devia mudar. Eu pensei que eu tinha que mudar para a dissertação, então não, né, eu tinha que voltar a deixar mesmo como estava na qualificação, né, complementando com novos dados. Então, né, vou voltar a fazer como estava na qualificação. Eu não consegui desfazer aquela avaliação em blocos lá do formulário. Eu não consegui sentar, né, e desfazer daquela forma, sabe? Eu acho que eu ainda preciso debruçar e ver ainda uma forma de avaliar e tirar de blocos, sabe? Ou talvez, Arlete, isso tudo para você pensar com a Santuza, talvez você não coloca tantas. Entendi. Você vê a mais, se você não conseguir comentar todas, porque o trabalho já está muito bom, né? E tem alguns ajustes para você fazer. De repente, você não coloca todas aquelas. Sim. Né? Para não ficarem aqueles blocos. Ok. E aí eu gostei muito dessas dicas, né? De questões mesmo, né? De usar o elencados no capítulo anterior, porque a gente, na hora que vai escrevendo, né, não tem muita essa noção, mas essa questão do bloco mesmo, eu acho que realmente vai ficar melhor para a leitura, porque fica realmente muito maçante, assim, e eu ainda não tinha conseguido fazer essa separação. Vou sentar com a professora Santuza, que eu acho que realmente é algo importante para ser feito, e aí vou ver com ela também a sessão para trocar, para deixar como tinha sido na
qualificação, né? O capítulo 2 voltar a ser o capítulo 1, colocar os elementos ali na introdução, né, dos resultados. E agradeço muito, né, os elogios sobre o resumo, as considerações finais. Vou tentar dar mais algumas complementadas, né, em relação aos objetivos. E agradeço muito mesmo a sua contribuição, porque eu não sou da área da educação, então, assim, ver o seu olhar, né, eu vim da biblioteconomia, encontrei agora com a educação, é realmente muito válido, muito enriquecedor para mim. Então, para mim também foi enriquecedor, porque eu sempre vejo a importância da biblioteca e a gente trabalha isso, né? Uhum. Então, eu venho de uma conversa sempre com a Santuza, porque a Santuza, né, estuda muitas questões da biblioteca, mas aí lê o seu trabalho e se fala assim, gente, né, porque eu sou muito da literatura infantil e juvenil, sei da importância da biblioteca, a partir da legislação, que você até comenta isso, né? Uhum. Mas então foi muito rico para mim também ler o seu trabalho e ver o quanto você trouxe referências atuais, entendeu, Arlete? Porque nem sempre é fácil fazer isso, mas você não tinha outra alternativa. Então, você correu atrás dessas referências atuais para você fazer o seu trabalho, mas sem esquecer daqueles teóricos que realmente falam sobre a importância da mediação, da formação de leitores, da literatura em si, né? Então, assim, muito rico o seu trabalho mesmo. Por isso que, às vezes, eu fico nesse preciosismo, porque o seu trabalho merece. Muito obrigada. Obrigado, Jana. Bom, agora nós vamos passar para um momento. Se quiser falar alguma coisa agora, Arlete, mas eu acho melhor nós. Agora a gente vai dar um intervalo, né, para a gente fazer a ata. Eu acredito que em 10 minutos a gente resolve isso. Tá. Né? E aí eu estava até pensando aqui que outro dia eu participei de uma banca lá na UFMG, então em vez de sair do Teams, todo mundo ficou no Teams e a banca que saiu. Só que eu não sei como nós não fizemos isso uma sala, né? A gente saiu até, não foi nem para um Teams, não, a gente saiu para o celular. O que você acha? Se você quiser, Santuza, eu chamo você. Ah, mas a Raquel precisa de link, né? Eu acho que eu não consigo chamar a Raquel. Porque senão eu entrava lá na outra sala, no Teams, e chamava você e Raquel. Mas aí eu acho que não tem, acho que tem que criar uma reunião. Então vamos fazer isso mesmo, né? Deslocar todo mundo que está na sala, né? As pessoas vão se retirar 10 minutos, viu, Arlete? Tá bom. Acho que talvez menos que isso, porque é bem rápido aqui fazer a ata. Aí eu passo uma mensagem aqui para você retornar e ir chamando as pessoas, ok? Tá bom, ok. Então todo mundo desliga e aí depois me passa um WhatsApp para voltar. É isso? Você fica atenta ao seu telefone. Tá bom. Tá joia? Tá joia, obrigada. Professora, posso parar a gravação? Sim, agora tem que parar a gravação. Isso.